A paz do Senhor, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? Como passaram a semana? Maravilha, né? Estamos juntos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Como de costume, apresento aos irmãos o tema do nosso trimestre, que é o terceiro trimestre de 2024, onde nós estamos estudando o livro de Esther e o livro de Ruth. E o tema do nosso trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos estudando uma série de 13 lições, na qual esta é a última lição de do terceiro trimestre de 2024. Essa é a última lição, a lição 13ª. Traz o título Esther, a portadora de boas novas, ou a portadora de boas notícias. Maravilha. Esther, esta mulher virtuosa, que ao longo de 6 lições nós entendemos e vimos uma história maravilhosa desta mulher virtuosa. Você, mulher, tem sido virtuosa, tem sido uma Esther? Muito bem. Na lição passada, nós estudamos e vimos que Mardoqueu, ele saiu com honras diante do rei. O seu inimigo, na qual era o inimigo dos judeus, na qual Mardoqueu era o principal inimigo, ele tinha Mardoqueu como inimigo, não o contrário. Embora Mardoqueu não dava muita a linguagem popular, muita trela para ele, né? Mas Mardoqueu não o tinha como inimigo, sabendo assim que ele não gostava dele. Mas ele foi enforcado pelo fato de ter ali feito uma conspiração contra os judeus. Então, na última aula nós vimos Amã enforcado, Mardoqueu foi exaltado e agora existe ainda um decreto. Ainda não acabou a história. Tem uma lei assinada para a matança dos judeus. E aí nós vamos ver nesta lição o que aconteceu com esta história, que foi o que de novo entrou no processo. Tá certo? Vamos lá. A verdade prática nos diz assim. Primeiro o textual. O textual nos diz: e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther capítulo 8, versículo 16. Verdade prática. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honras. O Senhor é poderoso. O Senhor com S maiúsculo, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso para fazer estas coisas. Transforma trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honras. Aquele que confia no Senhor. Muito bem. Livro de Esther, no capítulo 8, versículo 4 ao versículo 8, capítulo 9, versículo 29 ao versículo 31, capítulo 10, do 1 ao 3, versículo 1 ao 3. Está a nossa leitura bíblica em classe. Não vou estar lendo para ganharmos tempo, mas ao longo da lição nós vamos estar voltando aqui, fazendo algumas leituras para o nosso entendimento
no desenvolvimento da nossa aula, tá certo? Vamos lá. Então, a nossa lição é a de número 13. Essa aqui é a última lição. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte. A introdução da lição diz assim, olha: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estavam chegando ao fim. Então, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estavam chegando ao fim. Vamos lá. O rei editou um decreto condenando o edito de defesa, ou melhor, o rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Ou seja, existia um decreto, que o decreto ela era para eliminar os judeus. Conhecemos esse decreto, falamos em nas aulas anteriores, que Mardoqueu, que Amã, ele faz um decreto contra os judeus, né, e o rei autoriza com o seu anel de selar, né, com a marca do seu anel, foi selado e distribuído para todas as províncias. Assim, um decreto para um dia de matança dos judeus. Esse dia foi decretado e, como falamos nas lições anteriores, palavra de rei não mudaria na lei persa, né? E aí existia esse decreto. Foi descoberto a falcatrua, a conspiração, foi descoberto. Foi punido o autor daquele documento. Mas o autor foi punido, mas o documento continuou existindo, porque passou a virar uma lei, né? E a lei do rei não se mudaria. Muito bem. E agora, como fazer, né? Como fazer para isso não vir a acontecer? Porque existia um documento autorizando isso, e a data. Isso, né, tinha que acontecer. Muito bem. É disso que nós estamos tratando aqui nestes alguns minutos de aula, tá certo? Já te peço a tua colaboração, fique conosco até o fim, assista a esta videoaula até o fim, para que nós possamos juntos termos um entendimento do que Deus pode fazer na vida de um servo dele, na vida de um servo fiel, tá certo? De um povo que fiel. Além disso, além de você ficar conosco até o fim, eu te peço, inscreva no nosso canal, né? Seja mais um membro do nosso canal. Assim você vai ter os vídeos, vai chegar para você em primeira mão. Assim que eu lançar este vídeo, ele vai chegar para você. E você vai poder ter de primeira mão esta videoaula nossa, tá certo? Vai lá, vamos lá. Muito bem. Continuando ainda na nossa leitura, leitura introdutória, diz assim: Esté agiu como difusora de boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Então a história termina com Esther, né, como uma promotora de boas novas, uma difusora, onde difunde, né, leva boas notícias. Essas boas notícias aqui nós conhecemos. O Senhor Jesus deu esta ordem aos discípulos: ide em todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esta boas novas,
já foi decretado ou ordenado pelo Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta boa nova, ela precisa ser difundida, precisa ser, levada por todos aqueles que confessem o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse nome que transforma, esse nome que traz alegria para uma família, para uma casa, para uma sociedade e, por que não dizer, para um governo. Esse nome precisa ser divulgado. Todos precisam crer neste nome. Este nome tem poder. Por isso nós não cessamos de falar neste nome. Tá certo, amados? Vamos adiante. Bom, o nosso primeiro tópico vai falar o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então, Esther faz um pedido, conhecemos o pedido que ela fez, ela vai fazer um pedido de defesa e o rei dá a concessão. Esther conhecia muito bem a lei dos persas, embora ela era uma judia na terra alheia, mas ela conhecia muito bem a lei dos persas. Tanto é que ela não se contentou apenas com a morte do inimigo, porque o inimigo morto, aquele autor daquela lei, morreu, mas a lei não morreu. A lei ficou. A lei, ela passa de governo para governo. A Constituição, aqui no caso, era o equivalente à Constituição do persa. Então, estava escrito lá, precisava cumprir. E Esther conhecia isso. Por isso, ela pede isso, para o rei. Ela quer que aquilo seja tirado da Constituição dos persas. E o que ela faz? Ela vai para o rei fazer mais uma petição. Tá certo? Vamos adiante. A humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto regido por Amã e assinado com o seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-lo em todas as 127 províncias do extremo Império Persa. Então, estava lá a data, já tinha sido assinado com o anel do rei, não podia revogar. Então, estava lá assinado com data marcada para isso acontecer. Como eu disse anteriormente, o inimigo, o criador disso aqui, o criador dessa conspiração, morreu, foi punido, mas a lei ficou. A lei está escrita, está assinada e está lá datada. Então, isso não morreu. Esther sabia disso, tá certo? Vamos lá. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? É uma pergunta. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? Então, tem aqui uma lei. Amã, criador da lei, esse foi enforcado. Esse não existe mais. Então, esse morre. Tá certo? Esse morreu. Muito bem. Mas a lei que ele criou, ela tem continuidade. Ela tem continuidade. Ela ficou escrita. Ficou escrita para ser cumprida na data que ela foi promulgada. Ela foi feita. Tinha data para isso. E agora, o que fazer? Muito bem. Aí vamos ler aqui. De maneira reverente e com toda a humildade, Esther
suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Então Esther vai ao rei e pede para que o rei revogue, mas ela sabia que não podia ser revogado. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Esther capítulo 8, versículos 7 e 8. Vamos ler? Esther capítulo 8, versículo 7 e o versículo 8 nos diz assim, olha. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisesse pôr a mão sobre os judeus. Bom, isso eu fiz. Isso aqui eu fiz. Agora, outra coisa que eu fiz. Escrevi. Escrevei. Ele fala, olha, o que eu podia fazer ao meu alcance, eu fiz. Eu puni aquele que criou esse trama, essa tramóia, esse mal para vocês judeus. Porém, ele falou, isso eu ainda posso fazer. O que eu posso fazer? Escreve, ele dá uma ordem. Escreve, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, para que, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e se sele com o anel do rei, não é para revogar. Então, existe lá um documento que eu não posso revogar, porém agora você escreve um outro documento e também vamos selar isso, e isso também não pode revogar. Muito bem. Ou seja, ele está, com um documento, ele está eliminando um outro, dando um direito de defesa perante agora uma nova escrita, mas aquela lá que está escrita não pode tirar, não pode apagar. Tá certo? Sabe o que remete isso? Remete agora na nossa vida espiritual. Olha, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Romanos capítulo 3 versículo 23. Então, existia uma lei. Qual a lei? A lei do pecado. Esta lei, o homem pecou. A Bíblia diz que aquele que peca, ele está morto, ele morre. O pecado é a morte física e espiritual, né? A lei do pecado é a morte. Então isso não, ninguém pode tirar isso. E qual é a lei que revoga isso? A lei que revoga isso é uma nova lei, é um novo viver como em Cristo. Cristo é a nova lei. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é o que revoga a lei do pecado. Aquele que morreu no pecado, Cristo agora resgata, e aí ele nasce de novo. Agora ele é livre do pecado. Por quê? Porque o sangue de Cristo lava o homem do velho homem. A Bíblia vai dizer que no momento do batismo, a simbologia do batismo, ele está sepultando ali aquele homem velho, nascendo de novo para uma nova vida. Essa nova vida é o revogar o velho homem. Aqui, o rei Assuero, ele estava dando uma condição para que um outro documento substituísse aquele anterior,
trazendo uma nova condição agora para os judeus, né? Revogar aquela ordem que tinha do rei, a ordem do próprio rei. Quem foi o que condena o homem? O homem é condenado pelos seus feitos, pelos seus pecados, né? E por que ele condena? O próprio Deus faz essa condenação, não que Deus criou o pecado. Não, Deus não criou o pecado. A única coisa que Deus não criou foi o pecado. Quem criou o pecado, o pai do pecado é o diabo. Ele é o pai do pecado. Ou melhor, é a única coisa que ele é pai, é do pecado. Mediante, o homem não pode continuar perto, junto de Deus, pecando. Por quê? Porque ele é santo. Ele não compactua com isso. Deus não compactua com o pecado. O rei Assuero, ele não podia agora, uma lei que ele mesmo fez, ele não podia tirar. Por quê? Porque ele não podia compactuar agora com duas palavras. Ele não poderia ser um homem de duas palavras. Mas ele poderia conceder um documento legal que livrasse os judeus. E ele fez. Ele falou: ainda posso fazer isso. Escreve, vou assinar, vamos distribuir para as províncias e no dia da matança de vocês, vocês vão ter o direito de defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Direito de defesa. Amigo, você tem direito de defesa, né? Esse pecado que te corrói os ossos, você tem o direito de defesa. Jesus Cristo é o teu defensor. Ele pode te defender da lei que te condena, da lei do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. Muito bem. Então, aqui, perante essa lei, eles estavam condenados. Perante a lei, eles estavam condenados. Muito bem. E aí, o que acontece? O subtópico 2 vai dizer que fala sobre segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Do que se trata a segurança jurídica na lei penal de uma condenação ou de uma defesa? Muito bem. O que fala? Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero havia um limite para suas ações, né? Como o próprio Assuero havia um limite para suas ações. O império da lei dos Medos e dos Pérsias, Dario, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Vamos ver qual foi essa experiência? Vamos lembrar? Mesmo estimando muitos a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 8 e o versículo 15. Lembra? Pois é. Foi feito também uma lei. E aí, quando foi ele questionado, ele disse o seguinte, que ele não podia revogar, teria que ser lançado. E aí ele diz: o teu Deus te livra, né, desta situação. E nós conhecemos que Daniel não foi livre de ser lançado, mas lá na cova ele foi livre.
houve um livramento para ele lá na situação. Tá certo? Então, muitas das vezes, Deus permite que algo venha acontecer, mas lá no acontecimento, na guerra, no processo, ele não deixa passar. Ele livra. Muito bem. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Romanos capítulo 13, versículo 1. Jesus deu-nos esse exemplo. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 17 ao 21, fala lá sobre o tributo que Jesus precisava, que tinha lá na lei e que precisava pagar para César. E ele, para dar exemplo, ele diz que para aquela moeda que ele não tinha, naquele momento que ele manda lançar, né, o anzol no mar, e lá veio a moeda, né? Aí ele fala, olha, a César dá o que é dele, mas também a Deus dá o que é dele. Por quê? É um decreto, não pode se mudar. Então, tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá certo? Né? É mais explanado isso, mas só um comentário da referência bíblica, porque senão a gente teria que ir mais tempo para explicar. Mas é isso. O tributo precisava ser pago. Não porque ele era o filho de Deus, era isento. Ele diz, temos que dar exemplo. Então vamos dar o que é de César, mas o que é de Deus também temos que dar. Tá certo, amados? Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sobre uma Constituição que a todos vincula. Então nós temos uma Constituição, na Constituição brasileira, está lá escrito na Constituição que ninguém, nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição brasileira, assim também de um outro país. Nenhum elemento, nenhuma pessoa, ninguém está acima deste poder, está acima da Constituição. Nenhum poder e nenhuma pessoa está acima da Constituição. Ninguém pode agir de modo a violá-la ou a violar a Constituição. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Tá vendo a importância que tem o voto? Falar nisso, no próximo dia 6, vamos votar. Então, lembre desta lição, lembre desta lei, lembre dessa situação. Existia um decreto, não podia ser mudada. Por quê? Porque quem criou foi alguém muito importante. O rei assinou. Esse exemplo aqui diz que as alterações na Constituição só é possível fazer pelo parlamento, por pessoas que é colocada lá. E essas pessoas, elas dependem do voto. Quem autoriza elas a estar lá é eu e é você. Então nós precisamos escolher pessoas com intenções, não vou dizer boas, mas com índole, caráter. Porque de boas intenções até o nosso inimigo está cheio. Mas pessoas com história, pessoas com caráter, pessoas que têm legado, pessoas que o tempo inteiro teve preocupação, ou pelo menos demonstrou isso, talvez não foi avante, porque conhecemos
o sistema, mas que pode fazer algo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. E aí vem uma referência no livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 e 2, onde nós devemos orar pelas autoridades. É isso. Orarmos pelas autoridades, para que eles possam, né, fazer leis que favorecem o povo, os mais necessitados, aqueles que precisam, que não têm como se defender, mas que Deus pode ser o seu defensor. Pessoas que estão lá e que de repente pode ser usada por Deus para trazer alívio, refrigério para uma população humilde, carente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante? O direito de defesa. Muito bem, no tópico, no subtópico 3, está o direito de defesa, né? Direito de defesa. Nesse direito de defesa, nós vimos que agora Esther, ela pede isso. Ela quer de uma vez por toda ter o direito de vida, mas que o seu povo também continue vivendo, né? Olha aqui, Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, uma ordem que tinha andado, agora uma espécie de contra esta ordem, não revogando a anterior, mas uma que cobriria aquela. Lembra que eu dei exemplo sobre o pecado, que todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus, e agora somente uma outra lei que elimina essa. Qual? A lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Aceitando a Ele como único e suficiente Salvador. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele pega aquele homem velho, o pecado dele, e lança no mar do esquecimento. Não lança em rosto o pecado. Por quê? Porque ele é nova criatura em Cristo Jesus. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Uma espécie de contra-ordem que permitia os judeus a cercarem seus direitos de defesa diante de seu inimigo, no dia assinalado no decreto anterior. Esther capítulo 8, versículo 8 ao 13. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, como em qualquer outro lugar. Existem esses grupos hostis, né? Esses grupos que não gostam dos cristãos. Tá certo, amados? O texto não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus. Esther capítulo 8, versículo 17. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajuntando pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o
temeriam. Esté capítulo 9, versículo 1 ao 4. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluso os filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. Esté capítulo 9, versículo 11 ao 16. No seguinte dia, mais 300 mortos na cidade de Suzã. Ou seja, nessa situação aqui, houve uma inversão na qual agora Deus, com aquele decreto que foi agora assinado, um novo decreto, foi mandado para as províncias com direito de defesa dos judeus. Agora, naquele dia, na qual era para ser cumprido, eles se defenderam. E agora Deus concedeu que eles, que na sua defesa, eles tivessem forças e guerreassem contra os que vinham contra ele. E aí eles foi que venceram, Os filhos de Amã foram mortos, os homens, 75.000 homens mortos, primeiro 500 homens, depois 75.000, depois mais 300 homens mortos. Eram os inimigos do povo de Deus. E os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus, porque Deus, ele não pode deixar que o seu povo perece, aquele que é fiel a ele. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico, vai falar de uma comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi a grande festa para os judeus de todo o Império Persa, Porque depois de uma vitória, houve agora uma bonança, agora vamos comemorar. Bendito seja o nome do Senhor. Uma pergunta, você acostuma comemorar os seus momentos, de alegria, seja ele em família ou em individual? Você acostuma comemorar isso para memória, para lembrança daquela aflição na qual você recebeu um livramento de Deus? Devemos fazer isso, devemos comemorar sim, porque aquilo fica na nossa memória e na memória daqueles que nos cercam, se tornando um legado para aquela pessoa, um testemunho. Tanto é que este dia passou a ser um dia comemorável para todos os judeus, até os dias de hoje. Tá certo? Muito bem. Vamos à carta do decreto. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram a segunda carta, enviando a instituição na festa de Turim, dos 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua plena instituição da festa, estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Então, depois daquela situação, agora aquele dia virou um dia de comemoração para todos os anos, comemorar o dia daquela vitória. O que eu acabei de falar. Precisamos lembrar desses dias, ter lembranças, ter memória, e não deixar esquecer o dia do livramento. Você sabe qual foi o dia que você se livrou das garras de Satanás? Eu sei qual foi o dia. Eu sei o dia que eu me batizei. Eu sei o dia que eu aceitei a Cristo. Você sabe. Se não souber, deveria saber, porque você foi livre das garras satânicas. E por que não dizer no dia que Deus te concedeu uma bênção, seja ela qual foi, uma vitória, uma cura, uma libertação de você ou da sua família, ou de um filho, algum parente longínquo que foi alcançado pela graça, pela misericórdia. Por que não ter isso como memória, não lembrar?
É disso que está falando. Louvado seja o nome do Senhor. É importantíssimo isso. Exaltação de Mardoqueu. Aí nós sabemos que Mardoqueu foi exaltado, na qual todos aqueles, até que não era judeu, se fez judeu naquele dia pela visão que agora passou a ter de Mardoqueu. O segundo no reinado de Assuero. Louvado seja o nome do Senhor. Temos essa lembrança de José. José no Egito também, ele foi exaltado ao ponto de ser o segundo homem de todo o governo egípcio, né? Porque assim Deus permitiu que isso acontecesse. Bendito seja o nome do Senhor. Depois da morte dos inimigos, dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior no reino. Foi isso que aconteceu. Tá certo, amados? Terceiro e último tópico. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. A mulher, ela é chamada por Deus. Temos muitos exemplos bíblicos de mulheres notáveis, né, que Deus usou para fazer a diferença. Você, mulher, faz a diferença neste mundo hostil, neste mundo que a Bíblia mesma diz que jaz do maligno, mas você, como uma mulher virtuosa, você pode edificar esta casa, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói com suas próprias mãos. Portanto, você é uma Esther. Seja edificante, divulgue isso, né? Leve esta boa nova, faça uma revolução, não uma revolução reinda, guerra, mas uma revolução de palavras firmes, né? De entendimento. Não me arredo 1 centímetro sequer da verdade. Isso uma mulher virtuosa pode fazer. Muito bem, poderemos finalizar a nossa lição dizendo o seguinte: conclusão da nossa lição. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo do livro de Ruth e Esther. Com alegria e muita gratidão, estamos concluindo. Acima do papel humano, visto nesta história, a providência divina é contemplada no começo ao fim. A providência divina é contemplada. Podemos ver isso do começo ao fim destes dois livros, de Ruth e Esther. Nós vimos que Deus providenciou para Ruth, lá no início, quando ela estava com a sua sogra, Noemi. Noemi voltou para Jerusalém ainda com amargura, dizendo que o seu próprio nome era amargo. Chamasse de Mara porque não tinha mais alegria. Conhecemos a história, Deus transformou isso de uma situação improvável. Deus fez isso real. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecemos Esther, uma judia em terra estranha, filha daqueles que tinham sido levados para o cativeiro. Providência de Deus, tira ela de lá e coloca no palácio. E depois Deus falou: te coloquei aqui porque vai vir fogo. Vai vir fogo contra o teu povo. E você vai fazer a diferença para tirá-los de lá. Aleluia. Lembra de Moisés? Pois é. Aquele menino jogado lá no rio? Pois é. Deus teve providências e botou lá para defender o seu povo, tirar o seu povo do cativeiro. Tá certo? É assim que Deus faz. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos dê um domingo maravilhoso nesta aula, né? Que deverá acontecer, muitas igrejas já aconteceu, mas deverá acontecer no dia 29, amanhã,
né, sábado, amanhã domingo, nas igrejas, principalmente nas assembleias de Deus, né? Não que é só nela, mas principalmente nas Assembleias de Deus. Amém, amados? Fique com Deus, inscreva no nosso canal, assista a nossa videoaula, divulgue, e vai ser uma bênção para você e para quem ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe.